Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais de nela a vida eterna. E elas são as que dividem. João 5,39 está escrito. E o Senhor Jesus, Ele soubera sobre a palavra dele para cumpri-la. Aquilo que Ele falou. O Senhor não vai garantir por nenhuma palavra que Ele não disse. Ele mesmo disse isso em João 7,38. Ele diz assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas fluirão do vosso interior. Ele mesmo disse: aquele que crê nele, como diz as Escrituras, conforme ele mesmo disse, assim devamos crer. O apóstolo Paulo escreveu que no mundo iriam pregar outros tipos de Jesus, outros tipos de evangelho, dizendo ter salvação. Mas tudo engano. A palavra do Senhor diz que se alguém pregar um outro evangelho, além do que está escrito, seja maldito ou amaldiçoado. A Bíblia não nega que não iriam pregar outros tipos de mentiras, outros tipos de evangelho, colocando até Jesus pelo meio. A Bíblia não nega que iriam fazer isso. A palavra nos alertou sobre isso aí. A gente vê que no mundo são pregados vários tipos de Jesus, vários tipos de doutrinas, ensinamentos, colocando o nome de Deus, colocando o nome do Senhor Jesus pelo meio, mas não é a verdade. A verdade é somente o que saiu da boca do Senhor Jesus. A única verdade. O próprio Senhor ele disse assim para Pilatos: eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Como o Senhor Jesus falou, todo aquele que é da verdade ouve a voz dele. O Senhor Jesus falou que Ele é a própria verdade. Então não existe verdade a não ser o que o Senhor Jesus falou que é a verdade. Os apóstolos, os seus discípulos, pregaram e ensinaram o que aprenderam dele. E o que o Espírito Santo ensinou para eles. E é o que está escrito. João Evangelho, capítulo 17, versículo 17. Diz assim: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Mas há uma incredulidade muito grande a respeito do Evangelho de Jesus. Porque as pessoas, o mundo em si, é cheio de crenças, cheio de religiões, cheio de superstições. O povo tem fé para tudo, para acreditar em qualquer tipo de coisas que falam para elas. Mas não tem fé para acreditar no que está escrito. Porque se as pessoas acreditassem no que está escrito, não estariam no engano, não estariam na mentira, não estariam sendo doutrinados por demônios e pelo príncipe deste mundo, Satanás. O Senhor Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Ele veio, meu amigo, ensinou a verdade para mim
Ele veio aqui pregar a verdade. E subiu ao céu. E ele disse: ó, eles não são do mundo. Eu vou voltar para buscar eles. O Senhor Jesus, ele fez essa promessa, né, da sua vinda. Ele disse que ia voltar para buscar a sua amada igreja. As pessoas têm dificuldade muito grande de acreditar no Senhor Jesus, de acreditar na palavra. Por incrível que pareça, como diz em Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 8, que fala que os incrédulos serão lançados num lago de fogo e enxofre. Não é o que não acreditou na superstição, não é o que não acreditou nas religiões, não é não o que acreditou, né, no que ensinaram para elas. É os incrédulos que não acreditaram no Senhor Jesus, que serão lançados no lago do fogo e enxofre. Meu amigo, o Senhor Jesus, ele veio a este mundo para salvar os pecadores. Ele veio para salvar o povo dos seus pecados. Ele veio lavar o povo do seu sangue, lavar a alma, lavar o espírito, lavar o corpo. Ele veio para nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. Ele veio para nos resgatar para o céu. Ele veio para nos limpar de toda injustiça. Foi para isso que o Senhor Jesus ele veio. O Senhor Jesus, ele começou a sua obra, ele terminou a obra que ele começou. Ele foi fiel até o fim, do começo ao fim. Primeiro o Senhor Jesus ele desceu no céu. Com 30 anos ele foi batizado, João Batista. E aí começou a pregar o Evangelho, pregou 3 anos o Evangelho do Reino dos Céus. Por 3 anos, ele pregou a doutrina celestial, santa, e pura, imaculada, irrepreensível e incorruptível, que está escrita nesta palavra, neste livro. Quando ele terminou de pregar, ele deu a sua vida, ele derramou o seu sangue puro, o seu sangue do Deus vivo, para salvar o povo do engano, para salvar o povo das correntes, para quebrar as correntes, para quebrar os aguilhões do pecado e da morte. Foi para isso que o Senhor Jesus veio, para livrar as pessoas, para libertar os seres humanos da mão do diabo. Porque todos nós, antes da vida de Cristo, estávamos condenados, diz a Bíblia. Nós caminhávamos para o inferno. É o lugar que nós estávamos indo. Toda a multidão, todos que nasceram estavam indo, passos largos para o lago de fogo e enxofre, cego, acorrentado pelos demônios. Mas Jesus, ele veio para isso. Ele pregou a palavra da vida eterna. Ele morreu na cruz para consumar todas as coisas dele próprio. Então é necessário, meu amigo, você entender que o que Cristo, o Senhor, falou é a única verdade. João 17:17 fala: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a única verdade que existe. Não adianta você dizer: não, eu tenho minha religião, eu tenho minha fé, eu acredito no que eu quiser. Não é porque vocês vão ter resposta para todas as coisas. Então, como está escrito, meu amigo, só existe uma só fé. Está escrito
escrito isso no livro de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 5. Uma só fé. E a palavra do Senhor diz que a fé, o bom ensinador da fé, é o Senhor Jesus. Hoje é quinta-feira, era de aproveitar os preços, era de Ele é economizar. o bom e consumador da nossa fé. Está de R$19,99 a bandeja. Quinta da carne da bovina do vale, o seu açougue da cidade. Hoje tem costela de R$15,99. Você está vendo perguntar para o Senhor Jesus. Como eles poderiam servir a Deus? Sempre perguntaram para o Senhor. Mas as pessoas não querem perguntar para o Senhor Jesus. Querem perguntar para os homens. As pessoas entram em religião. Sabe a religião, entre outros ficam na mesma religião. Pergunta ao seu líder religioso o que fazer para servir a Deus. E aí eles apresentam para essas pessoas mentiras. É o que a religião apresenta, é mentiras. Porque quando perguntaram para o Senhor Jesus, de João 6, 28, o que é que eles poderiam fazer para executar a obra de Deus, para obedecer a Deus? Sabe o que foi que o Senhor Jesus respondeu no versículo 29? Ele disse assim: a obra de Deus é esta, que creia naquele que Ele enviou. Esta é a obra de Deus. Só existe uma obra de Deus. Não existe vários tipos de obra de Deus, vários caminhos que você agrada a Deus, que você serve a Deus, que você está indo para Deus. Não. A Bíblia diz que só existe um caminho, uma só verdade e vida, que é Jesus. Jesus, Ele é a porta do céu, Ele é a porta celestial, Ele é a porta, se nós entrar por Ele, nós seremos salvos. Porque assim está escrito em João capítulo 10, versículo 9. O Senhor Jesus falou assim: eu sou a porta, aquele que entrar por mim, salvar-se-á, sairá e achará pastagem. Jesus, Ele é a porta celestial, Ele é a porta do céu. E Ele falou assim: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Então é necessário você entender que quando o Senhor Jesus, Ele pregou este Evangelho, Ele pregou para que você viesse ouvir a palavra dEle. E o Senhor, Ele está vivo para todo sempre. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1 diz assim, a partir do versículo 18, a partir do versículo 17. Quando caiu aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vivi. Estou morto, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui o próprio Senhor Jesus falando. Quando João, ele viu ele, depois da sua ressurreição,
de subir ao céu. João tem uma visão maravilhosa a respeito do Senhor. E o Senhor diz: não, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu estive vivo. Me mataram, mas é que agora estou vivo de novo. Pelo século do século. O Senhor Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. A Bíblia diz em João, capítulo 11, versículo 25. O Senhor Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Diz o Senhor Jesus. E pode anunciar a Cristo. E pode anunciar a salvação e a vida eterna. Por um só nome. Porque a salvação, meu amigo, não vem por vários nomes. Não vem você acreditar em vários. 9105-9322. Mas vem por você acreditar em Jesus. Na loja Hospitalar, você encontra itens infantis como higiene pessoal e fraldas, fraldas geriátricas, cadeira de rodas e cadeira de banho, muletas e uma variedade de ortopédicos. Também oferecemos suporte para suprimentos. A salvação vem por você acreditar em Jesus Cristo de Nazaré. Curativos especiais. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que nenhum outro nome há salvação, nenhum outro nome é dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Só existe um nome que salva, só Jesus salva, só Jesus é o Salvador do mundo, só Jesus liberta o homem e leva o homem para Deus. Somente Ele tem esse poder. Somente Ele tem esta autoridade. Aleluia. Só Jesus tem esse poder, esta autoridade. Ninguém tem esse poder. Ninguém tem esta autoridade, a não ser Jesus. Só Jesus que tem poder para perdoar pecados, para lavar o homem dos seus pecados, para purificar ele e levar ele até o reino dos céus. Jesus tem o reino dos céus, meu amigo, para aqueles que acreditam nele. O Senhor Jesus, Ele veio para nos salvar. Muitos não acreditam no inferno. Muitos não querem acreditar no inferno, não acreditam, faz pouco caso. Mas quem mais pegou sobre o inferno foi o Senhor Jesus. Está escrito. Quem mais pegou sobre o inferno foi Jesus. Aquele que não acredita no inferno, que fala que o inferno é uma mentira, está falando, chamando o Senhor Jesus de mentiroso. Aí a palavra do Senhor mostra o Senhor Jesus expulsando demônios, expelindo legiões de demônios, curando os enfermos. E as pessoas não acreditam que existem demônios, que Satanás existe, que o inferno existe. Muitos não querem acreditar. Infelizmente, muitos só vão acreditar quando a alma descolar do corpo e os demônios arrastar a alma dele para o inferno. Infelizmente, muitos só vão acreditar na palavra de Deus quando não tiver mais jeito. O Espírito Santo de Deus nos confirma que todo este Evangelho é a verdade. Eu já vi com meus próprios olhos, meu. Eu sou testemunha de tudo que está escrito aqui é verdadeiro. Eu já me deparei diante de pessoas possessas por demônios, legiões malditas. Pessoas manifestam com vários tipos de demônios. Já presenciei antes de eu
estava vendo demônios diante dos meus próprios olhos. Isso tudo eu presenciei. Eu não estou falando do que me falaram, mas do que eu vi diante dos meus olhos. Pessoas sendo libertas de demônios, legião de demônios. Sabe quanto é uma legião de demônios? 6.000. E pessoas caem em processos endemoniadas, se encontrando no seu próprio corpo. O demônio ali já estava juntando aquela pessoa com medo. Isso eu vi. O que o Senhor Jesus fez, né, nós fazemos o Senhor Jesus também, porque Ele mesmo falou em meu nome: vocês vão expulsar os demônios, curar os enfermos, pisar em serpente, escorpião e sobre todo o poder do mal. Eu já vi diante dos meus olhos todas essas coisas, meu amigo. E pelo nome de Jesus, as legiões dos demônios saíram dos corpos das pessoas. E Jesus pregou sobre o inferno muitas vezes. A pregação do Senhor Jesus foi mais sobre céu e sobre inferno. Jesus nunca pregou chave de carro, chave de casa, prosperidade, que você ia ricar, que você ia ser um homem abençoado financeiramente nessa terra. Ele nunca pregou isso. Nem o Senhor Jesus e nem os apóstolos pregaram essa mentira. O Senhor Jesus pregou muito sobre o inferno, falando como é lá no inferno. O próprio Senhor Jesus disse assim, que no inferno, aonde há choro e ranger de dentes, aonde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apagará. É muito triste, é muito doloroso a eternidade sem Deus. Porque existe a morte eterna e existe a vida eterna em Cristo Jesus. E que mais pegou sobre o inferno foi o Senhor Jesus. Você está vendo o Senhor Jesus? Ele se deparou com um homem cheio de demônios. Um homem possesso mesmo. A Bíblia diz que ele vivia no cemitério, pegando as rochas e gritando pelos montes. E muitas vezes ele foi preso, amarraram ele com correntes, e todas as correntes eram despedaçadas, eram esmiuçadas por esse homem. Ninguém conseguia prendê-lo. Um homem miseravelmente endemoniado, cheio de uma legião terrível de demônios. Quando o Senhor Jesus chega diante daquele homem, aquele homem cai e se ajoelha diante do Senhor. Porque está escrito que todos os joelhos se dobram diante de Jesus Cristo. E quando o Senhor Jesus pergunta como é teu nome, ele disse legião, porque somos muitos.
E o Senhor Jesus expulsou aquela legião de demônios. E aquele homem voltou a ser um homem normal. Um homem liberto dos maus espíritos. Então é a realidade que muitos não querem acreditar. Que existe um príncipe dos demônios, chefe dos demônios, e os demônios que são muitos. Então o Senhor Jesus, Ele veio para livrar as pessoas de ir para o inferno, de ir para esse lugar de tormento, de passar toda a eternidade sofrendo. Muitos se encontram lá nesse lugar e nunca mais sairá de lá, porque o inferno é eterno. As almas vão sofrer por lá para sempre, por milhões e milhões, por séculos dos séculos. Nunca terá fim o sofrimento dessas pessoas lá. Por isso que Jesus, Ele veio para pregar a verdade, para mostrar a verdade para as pessoas, para falarem para elas que elas estão indo para o caminho de morte. Foi para isso que o Senhor Jesus veio ao mundo, para libertar os pecadores do engano de Satanás, porque muitos estão sendo doutrinados por demônios e estão pensando que estão sendo ensinados por Deus, simplesmente por a pessoa citar o nome de Jesus às vezes. Então, meu amigo, a Bíblia diz: se hoje ouvis a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. E a pessoa lesse a Bíblia, se a pessoa soubesse a lista grande de pecados, e pecados semelhantes que vai levar muita gente para o inferno, elas abandonariam os seus pecados, porque após a morte segue-se o juízo. Hebreus 9, 27 está escrito que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo logo após o juízo de Deus. E a Bíblia diz que o juízo de Deus é sem misericórdia. A Bíblia diz que após a morte segue o juízo. E o juízo é sem misericórdia, está escrito. O que significa isso, irmão? Que não vai adiantar as pessoas gritarem lá, as pessoas implorar perdão, implorar misericórdia após a morte. Não vai ter. O próprio Deus, Ele não vai socorrer ninguém. O próprio Senhor Jesus não vai poder salvar ninguém mais após a morte. Só onde a alma descola do corpo é que você tem direito à salvação e vida eterna. Você tem que partir daqui já arrependido dos seus pecados, já entregado a sua alma para Jesus. Esse é o único jeito, diz a Bíblia. Então, como está escrito, meu amigo, não vai adiantar. Eu vou ler uma lista de pecados que vai levar muita gente para o inferno por não abandonar esses pecados. E não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz os tipos de prática de pecados que, se a pessoa não abandonar, vai condenar elas. Coríntios capítulo 6, o versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos,
nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores entrarão no reino de Deus. Vou ler de novo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É o que está escrito. Vou ler outra passagem que fala coisas semelhantes a estas. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19. Diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, os bêbados, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, e a respeito das quais eu vos declaro, como já antes outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. De passagens que são muito esclarecedoras, que eu não preciso nem a pessoa explicar. Só de ler, as pessoas não vão entender. É uma lista muito grande, mano. Por isso que o Senhor Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. E aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, a salvará. Jesus mandou renunciar a si mesmo, negar a si mesmo. Como assim, irmão? Jesus mandou abandonar todo tipo de prática de pecado que outrora cometíamos. Porque, meu amigo, é possível o homem abandonar os pecados através do Senhor Jesus Cristo, através da sua doutrina, através do Espírito Santo de Deus, através de uma vida consagrada, de uma vida de jejum, de oração, uma vida plena de arrependimento diante de Deus. Antigamente, eu via o pecado como uma coisa gostosa, como uma coisa muito boa. Eu via como uma coisa maravilhosa. Mas eu descobri, ou melhor dizendo, o Espírito Santo de Deus me convenceu
da justiça e do juízo. Hoje eu vejo o pecado como morte, como inclinação ao inferno, porque a Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Antigamente eu amava o pecado, eu já vivi na cachaça também, já vivi na prostituição, já vivi na pornografia, todas essas práticas malditas, diabólicas, satânicas eu já vivi. Mas eu estava sendo escravizado por demônios, os espíritos imundos estavam me possuindo, ou me dominando, mas eu abandonei tudo. Quando eu conheci Jesus, quando eu conheci essa palavra, quando eu conheci a verdade me libertou, como está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é que convence o homem, meu amigo, do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que veio para libertar você do pecado, como Ele me libertou, como Ele me salvou. É muito sério, meu amigo. Existem muitos tipos de prática de pecado que vai levar muita gente ao abismo, a uma viagem sem fim, só de ida. Como eu li em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, que fala que os impuros, nem os idôlatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E até quando, meu amigo, você vai viver na idolatria? A Bíblia diz que idolatria é pecado de feitiçaria. Idolatria é culto a demônio, é feitiçaria pura. E o que é idolatria, irmão? A Bíblia diz que idolatria é adoração a ídolos, imagens de escultura. É adoração a ídolos, pessoas, seja do que for, da música, em templos, religião. Tudo isso se trata de idolatria. E até quando vocês vão viver na idolatria, na feitiçaria, adorando demônios, se prostrando diante de Satanás? Até quando vocês vão viver assim? A maioria das pessoas não tem nenhum temor para a sua alma, onde a alma vai passar a eternidade. Não está nem aí. Vão dar crédito quando parar no inferno. Abandona a idolatria. Abandona a feitiçaria, meu amigo. A Bíblia diz que os feiticeiros serão lançados no lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 21. As pessoas, por não conhecerem as Escrituras, por não conhecer a verdade, estão indo para o inferno. Aquele tempo do catolicismo romano, aquele tempo dessas religiões, cubano, cubana, candomblé, espiritismo, ou seja, qualquer nome que exista por aí. Porque se as pessoas vissem a Bíblia de verdade, mano, se as pessoas examinassem as Escrituras, elas iriam ver que elas estão indo para o inferno com religião e tudo, com sua fé e tudo. Eu vou ler 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 19 e o 20.
Diz assim, que digo, pois, o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou o que é o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam, as sacrificam aos demônios, que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vós torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Olha que passagem. Você sabe o que é ídolos na Bíblia? Significa imagens e esculturas. Seja de quem for. A Bíblia diz aqui, ó, que o ídolo é alguma coisa, que a imagem é alguma coisa, ou que tem algum valor. Versículo 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vós torneis associados aos demônios. Olha o que a Bíblia diz, meu amigo, que quando você se dobra diante de uma imagem de escultura, diante de um pedaço de gesso, de barro, seja lá do material qual for, quando você se dobra diante de uma imagem de escultura, a Bíblia diz que você não está se dobrando diante de Deus, que você não está fazendo culto para Deus, e sim para demônios. É isso mesmo que você ouviu. As Escrituras diz que quando a pessoa sacrifica aos ídolos, as imagens de escultura, não está sacrificando a Deus, e sim a demônios. E a Bíblia não quer, o Senhor não quer que nós nos associamos aos demônios que estão por dentro de cada imagem de escultura. A Bíblia diz, maldito é o ídolo. Está escrito. Então deixe, meu amigo, de idolatria. Abandone a idolatria. Abandone a feitiçaria. Abandone a doutrina de demônio, meu amigo. Josué Sampaio Melo, 316, Praça da Feira, em Amargosa. Telefone 759-9105-9322. Abandona a idolatria, abandona a feitiçaria. A Bíblia é bem clara, se você lesse a Bíblia, vocês não estavam indo para o inferno. É porque as pessoas vivem, né, acreditando nessas conversas mentirosas. Dão ouvido a eles, mas não dão ouvido à palavra de Deus. A Bíblia diz: santifica na tua palavra. A tua palavra é a verdade. João 17:17 está escrito. Então até quando? Até quando vocês vão ficar servindo aos demônios? Até quando vocês vão cultuar demônios? Até quando não tiver mais jeito? Após a morte todo mundo é bonzinho. Todo mundo era gente boa. Todo mundo vai querer implorar perdão a Jesus, mas não quis ouvir ele, desprezou ele, enquanto estava em vida neste mundo. A própria palavra de Deus diz que culto a ídolos, culto a imagem de escultura, é culto a demônios. Está escrito, 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 19 e 20. Mas você não acredita nisso aqui. Você acredita no que os papas falou. Nisso você não acredita.
Então você e Papa vai tudo para o inferno, você sabia disso? Você e os padres vão tudo para o inferno, acreditando nessa idolatria, nessa feitiçaria do diabo. Eu não tenho papo na língua não, meu amigo. O que der para mim, deu. O sangue pode dar na canela, mas eu não nego a verdade diante de ninguém. O apóstolo Paulo disse: em nada eu tenho a minha vida por precioso, contanto que se cumpra com alegria o serviço e ministério que recebi do Senhor Jesus, de proclamar o Evangelho da graça de Deus. É o que me importa. Estevão foi morto apedrejado. Paulo também foi morto. Tiago foi morto a fio de espada. Muitos deles foram jogados na arena para os leões comer. Mas eles não negaram a fé deles. Sabe por que eles não negaram o que está escrito? Porque o Espírito do Senhor Jesus estava sobre eles. Olha o que está escrito em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e a quarta geração, Mário? Daqueles que me aborrecem. Olha o que a palavra de Deus diz, meu amigo. Eu vou ler de novo, faço questão de ler. Não terás outro Deus diante de mim. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Você sabia que você está aborrecendo Deus? Você sabia que você está provocando a ira de Deus? Quando você se dobra diante dessas carniças, desses demônios malditos, o Senhor Jesus disse em João 4:24, Deus é Espírito, Ele procura os verdadeiros adoradores, aquele que adora o Pai em Espírito e em verdade. Você tem que se dobrar diante do Espírito do Senhor Jesus, é diante do Espírito dele, não diante dessa desgraça, dessas abominações, dessas aberrações, imagens de esculturas, seus ídolos malditos. Vocês vão queimar no fogo do inferno com imagens de escultura e tudo, se vocês não abandonarem e servirem o Deus verdadeiro. Que sabe nunca tiveram coragem de falar isso na sua cara. Pois é. A Bíblia diz: se eu ver se as pessoas estão indo para o inferno e eu não tocar trombeta,
avisando que elas estão indo para o inferno. O sangue de vocês será comprado nas minhas mãos. Como eu li, amigos adúlteros, são aqueles que trazem suas esposas, a mulher que traz seu marido. Isso é adultério, mano. Você vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Abandona, mano. Seja fiel à sua mulher, mulher seja fiel ao seu marido. Abandone essas práticas diabólicas. Os pecados abomináveis. Fornicador, case. Porque ainda assim você está em prostituição. Aprende também que os bêbados foram lançados lá no fogo e enxofre. Comida caseira com sabor. Você, meu amigo, abandona a cachaça. Você só encontra aqui. Servimos almoço de segunda a sábado, das 11 às 20 horas. Aqui você pede e agenda o horário de entrega. Goianara, pizzaria e restaurante. Abandona a cachaça, abandona a feitiçaria, abandona a idolatria, abandona a prostituição. Tem pessoas que quando nós falamos, os bêbados serão lançados lá de fogo e enxofre, vai para o inferno. Ela diz, não, você está falando de você mesmo, não está escrito. Eu posso mostrar na Bíblia que os bêbados serão lançados no lago de fogo e enxofre. Ah, mas eu bebo não é para embebedar, não. É bebo só um pouquinho. Ah, Jesus também bebeu, irmão. Me mostra na Bíblia que Jesus bebeu bebida alcoólica. Me mostra na Bíblia aí. Agora eu te mostro na Bíblia que conforme a linhagem de Cristo, que os judeus, que Cristo era judeu, o judeu não bebia nada que continha fermento. E o Senhor Jesus, ele bebia o suco da uva. Porque esse era o costume dos judeus, e Cristo era judeu. Jesus nunca bebeu bebida alcoólatra. Ele, quando transformou a água em vinho, ele transformou a água em suco de uva. Porque vinho vem de vinha, não tem nada a ver com álcool. Porque o vinho chega a embebedar. Porque ele é tirado, é deixado fermentar, e é através do fermento do vinho que vem a dissolução. Que a pessoa se embebeda. Mas o Senhor Jesus não. Ele bebeu suco de uva. Era vinho extraído na hora da uva. E aí muito pega essas passagens, não. Se o Senhor Jesus bebeu, se Deus bebeu, como você disse, eu também posso. Você está muito enganado, meu. O Senhor Jesus é santo. Ele nunca ia cair em escândalo, em mentira. A Bíblia diz que na sua boca nunca sai engano. E você vê que as pessoas que bebem, porque elas começam a falar bestagem, começam a falar bobeira. Uns é rico, uns é pobre, passa a ser rico. Uns é medroso, passa a ser valente. Vários tipos de reação. Então abandone, meu amigo. A Bíblia diz que os bêbados serão lançados no lago de fogo e enxofre. Também os prostitutos, aqueles que se prostituem. Você que está ouvindo, dá um recado para que você conheça que está na prostituição. Fala a eles que a Bíblia diz que serão lançados no lago de fogo e enxofre. Não vai entrar no reino de Deus.
meus adúlteros, meus idólatras, meus feiticeiros, meus mentirosos, meus avarentos, meus ladrões, meus afeminados, meus sodomitas herdarão o reino de Deus. Não vão herdar. Se Deus veio para cumprir a palavra dele, certamente você está perdido. Mas tudo, porém, porque as pessoas não querem se arrepender, não querem abandonar o pecado. A mãe diz: não, eu tenho que viver a minha vida, eu tenho que curtir, eu tenho que pegar todas, eu tenho que beber bastante, eu tenho que curtir minha vida, eu tenho que vir bastante festa. Se você morrer nessas práticas, nesses lugares, para onde vai a sua alma? Para onde irá a sua alma? Está escrito: hoje te pedirão a tua alma. Para quem está preparado? Para quem será? É muito sério, meu amigo. Estão botando essas práticas, mandou na feitiçaria. A Bíblia diz que o pecado ia se multiplicar só no mundo. E na verdade tem se multiplicado. O pecado vive é olho nu. Arrepende quando você tem tempo. Se arrepende quando a sua alma ainda está no seu corpo. Porque quando ela descolar do seu corpo, não há mais nada o que fazer. Olha o que a Bíblia diz. Em Mateus capítulo 25, no versículo 33. Mateus capítulo 25, versículo 33. Diz assim: e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos, os bodes, à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O versículo 40. O rei, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ninguém acredita que o Senhor Jesus vai dizer isso. Vai chegar o dia que muitos vão ouvir o que não queriam ouvir da boca do Senhor Jesus, simplesmente porque não quis ouvir Ele. Porque o Senhor Jesus não tem nenhum prazer em lançar as almas no inferno. Mas pessoas que não quiserem e partiu daqui sem salvação, vão ouvir da boca dele: apartado de mim, maldito, para o fogo eterno. Como então ele não queria salvar? Queria.
palavra do Senhor diz que ele vai dizer: apartado de mim, maldito, para o fogo eterno. Fogo eterno. Sabe o que significa eterno? Eternidade, para sempre. Queimando no lago de fogo. Queimando no fogo eterno. Cheiro, ranger de dente. Demônios atormentando, a pessoa sendo queimada pelo fogo. Você tem certeza que você vai querer passar por isso? O Senhor Jesus estará sentado sobre o grande trono branco. Ele vai ser o juiz. Você já pensou, né? O próprio Filho que desceu do céu, ensinou a palavra da vida eterna, morreu na cruz, ressuscitou. É o mesmo que vai estar sentado sobre o grande trono branco e que vai ser o juiz. Você vai estar diante dele, meu filho. Todos os joelhos vão se dobrar diante dele. Você vai se deparar diante dele. Todos, grandes, pequenos, presidentes, todos que existiram, vão se dobrar diante do Senhor Jesus. Mas as palavras dele não vão ser boas para todo mundo, não. Alguns ele vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Para alguns, ou para apenas, ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino dos céus. Não acredite na religião, meu. A religião diz assim: toda religião é boa. Todos os caminhos levam para Deus. É o que a religião diz. A religião diz que todo mundo é de Deus. Todos chegam aqui em primeiro lugar. Mas não. Só existe uma vida eterna. Só existe um Senhor que salva. Só um caminho para o céu, uma porta para o céu, que é Cristo. Em 2 João, capítulo 1, versículo 9. 2 João, capítulo 1, versículo 9. A Bíblia diz que aquele que não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. E quem perseverar na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como o Filho. É o que diz a Bíblia. Só é de Deus, só é de Cristo, só é de Deus aqueles que obedeceram a doutrina do Senhor Jesus Cristo. É o que diz a Bíblia. Você pode ler. 2 João, capítulo 1, versículo 9. Segunda João, capítulo 1, versículo 9. Agende sua consulta conosco ou pegue sua receita e corra para Óticas Peniel. Óticas Peniel, em frente à Farmácia Leão, na Praça do Cristo. Isso tudo é conversa de alta, a religião diz para você. A religião diz para você: não, todo mundo vai para o reino de Deus, todo mundo é do céu. É isso que a religião faz, isso que o diabo faz para enganar as pessoas. Mas a verdade é o que Jesus diz. É o que está escrito que é a verdade. Nada além do que está escrito.
nada além da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3, está escrito: não é para nós ir além do que diz as Escrituras. Não é para nós, aquele tem nada do que a palavra, nada além do que a palavra diz. Porque a religião não, toda religião é boa, todo caminho é bom para Deus. Sabe? A Bíblia é bem clara em dizer, você pode ler, eu vou repetir de novo. 2 João, capítulo 1, o versículo 9, fala que aquele que não perseverar na doutrina de Cristo não tem Deus. E quem perseverar na doutrina de Cristo, respeitando o Pai com o Filho. Não é eu que digo. É a própria palavra de Deus. Diz: se você não obedecer o Evangelho de Jesus Cristo, você não é de Deus. Você é do diabo. Essa é a verdade. É o que está escrito na palavra de Deus. Não podeis servir a dois senhores. Mateus 6, 24. Não podeis servir a dois senhores. Como se enganando. A religião vai mostrar para você vários caminhos, dizendo que é para Deus. Mas só é de Deus, só é do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que obedecem o Evangelho dele mesmo. Se você não obedecer o que está escrito aqui, a Bíblia diz que você não é de Deus. Se você não se converter nos seus maus caminhos, não abandonar o pecado, não abandonar a cachaça, não abandonar as drogas, não abandonar a feitiçaria, não abandonar o sodomismo, os homens afeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os mentirosos, é mentira. Aqui você pede e agenda o horário de entrega. Joia Rara, pizzaria e restaurante. Sua melhor opção. Agradecemos pela preferência. É necessário abandonar o pecado. Número 27. É necessário abandonar o diabo e as suas obras malditas. Porque Jesus veio para libertar. Eu vou só tornar a bater na tecla. Jesus veio para libertar o povo do pecado. A palavra dele, o Espírito Santo, e uma vida consagrada, faz você ficar livre desse mal. O pecado que outrora, que antes de eu aceitar a fé, eu gostava, hoje eu tenho ela como uma ameaça. Hoje eu tenho o pecado como uma coisa abominável. Eu tenho nojo do pecado. Mas o que é que faz isso, irmão? O que é que faz você ter nojo do pecado, você não mais viver conforme o mundo diz? O Espírito Santo de Deus, é Ele que diz que o pecado é mau, que o pecado é ruim, que o pecado deforma a pessoa, que o pecado leva a alma para o inferno. É o Espírito Santo de Deus que nos confirma isso e que nos faz nós ter nojo dessas coisas. Por isso nós temos que lutar para ter o Espírito Santo, para obedecer essa palavra, através de uma vida consagrada, de oração, de jejum e briga. É o que livra o homem da condenação eterna. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.
Pizzaria e Restaurante. Aqui você encontra as melhores pizzas e o almoço mais saboroso da cidade, com preços que cabem no seu bolso. Temos self-service com comida vivo, pratos feitos e mais de 10.